Oi, pessoal, tudo bem? Dando sequência aos nossos estudos sobre ondas, na aula de hoje a gente vai compreender um pouco melhor sobre as ondas eletromagnéticas. Relembrando, né, de acordo com a natureza, a gente tem uma divisão das ondas em mecânicas e eletromagnéticas. As eletromagnéticas, que nós vamos nos aprofundar hoje, são aquelas que vão se propagar independente da presença da matéria. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor, né? O que são essas ondas eletromagnéticas, essas radiações, né, que a gente chama, onde elas estão no nosso cotidiano, qual é a importância delas e principalmente, né, elas são todas de um tipo só, como que elas se diferenciam. Vamos lá? Bom, galera, então para começar, nosso objetivo principal de hoje é diferenciar essas radiações. Então, já estou adiantando para vocês que elas não são todas iguais. Então, ao final da aula de hoje, qual é o objetivo principal que você tem que ter em mente? Você precisa conseguir responder essa pergunta aqui. Eu consigo diferenciar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas características e suas aplicações? Principalmente no nosso cotidiano, né? Aquelas que a gente tem mais relação no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, pessoal, a gente precisa pensar quais são as radiações que estão presentes aí no nosso cotidiano, no cotidiano de vocês. Se a gente pensar um pouquinho, aqui no ambiente que a gente está, tem várias formas de radiações presentes. Vocês conseguiriam fazer uma lista para mim de quais radiações vocês se lembram, de quais radiações vocês conhecem? Se a gente pensar um pouquinho, a gente consegue pensar em alguns tipos, né, de radiações presentes aqui no nosso ambiente. Nas lâmpadas, a gente tem radiações. O Sol, né? Se a gente estiver num horário diurno aqui, a gente vai ter radiações chegando até a Terra. A gente também tem radiações em equipamentos que a gente tem aí no nosso dia a dia. Então, só por aqui a gente já consegue perceber, né, o quanto essas radiações estão presentes no nosso dia a dia. Mas elas são todas iguais? Todos esses equipamentos, o Sol, estão relacionadas com o mesmo tipo de radiação, né? Em que elas vão se diferenciar? Então, apesar das ondas eletromagnéticas terem características muito semelhantes, todas vão se propagar independente da presença de matéria, todas serão ondas transversais, tem características que elas vão se diferenciar bastante. E aí, então, a gente consegue perceber que elas terão, então, identidades diferentes, né? Nomenclaturas diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala da lâmpada, né? Que tipo de radiação está presente na lâmpada? Apenas a radiação visível, que é aquela radiação que é sensível aos nossos olhos, né? Que nos permite, então, enxergar os objetos. Já o Sol, galera, como a gente pode perceber, óbvio que ela também tem a radiação visível, ela também ilumina, a gente enxerga os objetos através da luz solar, só que ela também tem outras formas de radiação. Ela também vai ter o infravermelho, ela também vai ter o ultravioleta, que são diferentes da luz visível. Forno de micro-ondas, como todo mundo aí conhece do nosso dia a dia, a gente tem uma forma de radiação diferente, que o próprio nome dele já diz, a radiação micro-ondas. Por que será que ela tem esse nome, né? A gente pode pensar um pouquinho. Já o controle remoto, galera, que a gente usa aí para acionar os nossos aparelhos de televisão, videogame, né? Os controles remoto vão utilizar infravermelho. E pensa um pouquinho aí também, né, galera? Por que será que ela tem esse nome infravermelho, né? Vamos pensar um pouquinho, vamos ficar com essas curiosidades aí para a gente, então, depois investigar. Agora, os aparelhos de televisores, de rádio, utilizam uma forma de radiação chamada onda de rádio. E eu coloquei aqui no meio o smartphone e aqui no final os satélites, né, que transmitem micro-ondas. Os smartphones estão aqui no meio por quê? Porque eles vão usar uma forma intermediária, podendo ser, dependendo da frequência que utiliza, mais próximo do rádio ou do micro-ondas. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Estou querendo dizer com isso, então, galera, retomando o que eu falei ali anteriormente, apesar das ondas eletromagnéticas terem características semelhantes, elas vão se diferenciar principalmente em quê? Na sua frequência. E associada a essa frequência está a quantidade de energia que ela transporta. Como assim? Olha esse desenho aqui. A gente tem
um espectro. O que é isso? Como se fosse um leque, né? Que vai de uma radiação de baixíssima frequência até, se vocês foram seguindo essa figura, radiações de comprimento de onda bem pequenininho e frequências grandes. Ou seja, ela se repete num espaço de tempo muitas vezes. O que isso quer dizer? Que essas radiações, como o raio gama, por exemplo, que é uma radiação extremamente perigosa, ela tem altíssima energia. Portanto, a gente não vai encontrar essa radiação aqui no nosso dia a dia, né? A gente vai encontrar em elementos radioativos, né? São radiações ionizantes, que a gente chama. Assim como o raio-x, ela não está no nosso dia a dia. A gente já entrou em contato com ela, se a gente fez alguma radiografia. Já as radiações de menores frequências, a gente sim encontra no nosso dia a dia, né, através do sol, como ultravioleta e as outras aqui mais presentes nos nossos equipamentos. Então, galera, retomando, né, aquela pergunta inicial que eu deixei para vocês, o nosso objetivo principal, né, o que vai diferenciar uma radiação eletromagnética da outra, né? A quantidade de energia que ela possui, ou seja, a frequência que ela vibra, que está totalmente relacionado, né, ao comprimento de onda. Quanto maior a frequência, menor a distância entre as cristas, né? Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Com essa explicação, com essa aula, vocês conseguem agora diferenciar radiações eletromagnéticas, relacionar, né, as aplicações, né, dessas radiações aí no cotidiano de vocês, para que cada uma é útil? Por quê? Por que uma é perigosa? Por que a outra não é? Então, tenta pensar um pouquinho, tenta elaborar, né, sintetizar isso que a gente conversou, para que vocês possam, então, né, ter uma compreensão de fato sobre isso.